Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e vamos à notícia. Bom, esses dias, se não me engano, ontem ou anteontem, tivemos decisão do STF, que estranhamente é um órgão que não deveria tomar decisões no lugar de senadores, deputados e presidência, mas aparentemente eles legislam, né? Coisa que não é competência do STF. Então, assim, mas daqui a pouco eu vou mostrar uma matéria em relação ao que eu penso STF sobre o Brasil no geral e o quanto eles são simpatizantes do governo chinês. E isso tudo por causa da choradeira, né, de certos blogueiros jornalistas por aí, porque os jornais estão perdendo relevância aqui no Brasil. E um dos que estão choramingando por causa disso é ninguém mais, ninguém menos do que o Bonner. Então, vem conferir essas notícias aqui comigo. Para vocês terem noção, esse ano simplesmente foi o pior ano em audiência para o Jornal Nacional em muitos anos. Eu diria, então, que no momento que a gente vive, as redes sociais, nesse 2025, ainda são um enorme problema para a humanidade, para a civilidade. Só um problema por quê? Porque as pessoas estão preferindo agora se informar com jornalistas que não têm rabo preso, com a mídia, com o governo, e estão preferindo se informar com gente agora que dá notícia sem tomar lados, dá notícia de forma verdadeira e sem passar pano para os erros dos políticos, como esse senhor aqui faz. E para o futuro da civilização. Ainda são. Eu adoraria que, dentro de menos de um ano, você me fizesse a mesma pergunta e eu dissesse: ah, que bom, encontramos uma solução para o mal que as redes sociais têm feito. No momento, estamos lidando com esse mal, com as bolhas, com a intolerância crescente, com as pessoas se recusando. Intolerância? Não. As pessoas só querem a verdade. E vocês, jornalistas como esse homem aqui, passam pano para os erros, porque eles estão com o bolso cheio de dinheiro, então eles não estão nem aí para pessoas comuns como você e eu que se ferram todos os dias. Ouvir os diferentes e ainda tornando os diferentes seus alvos, porque inimigos. Isso é um produto claro, típico, inegável das redes sociais. Então, eu não preciso nem voltar 100 anos, a gente volta 30 anos e enxerga um momento em que a humanidade se viu diante de uma novidade que acabou trazendo também desafios enormes. O JN simplesmente não aceita que as pessoas, a maioria das pessoas, estão preferindo se informar pelas redes sociais do que pelos jornais. Por exemplo, esse dia eu estava comentando na internet que aquele problema que teve, né, da ponte que caiu, a ponte que ligava Tocantins ao Maranhão, para onde caminhões e caminhões de diversas empresas levam e trazem produtos, né, para supermercados, para lojas e todos os comércios em geral ao redor do país. E essa era uma ponte importante, porque inclusive meu padrasto, que é caminhoneiro, ele usava essa ponte, usou essa ponte diversas vezes, e não só ele comentou isso, como eu vi vídeos de políticos, deputados lá daquela área, Tocantins, Maranhão, reclamando, gravando vídeos, reclamando para pessoas responsáveis que poderiam fazer isso, trazer verba para arrumar aquela ponte, porque desde a criação dela nunca havia tido um único nada, tipo, não teve conserto, não teve arrumação, não teve paralisação para arrumar problemas na ponte. E, no entanto, alguns dias antes do Natal, a ponte caiu e eu fiquei em desespero porque os meus pais, eles iam atravessar aquela ponte. Aliás, foi assim, por um triz que eles não passaram por aquela ponte no momento em que ela caiu. Inclusive, mesmo tendo televisão em casa, sabe? Sabe por onde que foi que eu me informei que a ponte caiu? Internet. Twitter. Mas, ai, por que você não se informou por rede social? Por que você não se informou pela televisão? Bom, porque as pessoas, tanto ricas como pobres, têm celular hoje em dia nesse país, a maior parte das pessoas. Alguns celulares excelentes, outros celulares nem tanto. Mas, ainda assim, a maioria das pessoas, muitas vezes, pessoas têm redes sociais. E mesmo pessoas que não sejam jornalistas, como eu, que não sou jornalista, fazem questão de gravar coisas do seu dia a dia, coisas da família e postar na internet. E muitas pessoas que moravam ali perto, ali próximo daquela ponte, gravaram o momento, gravaram pessoas, coisas que aconteceram, tipo a queda da ponte na água, gravaram o momento da queda da ponte e mostraram. Tanto é que eu vi muita gente falando, a ponte caiu, e pouquíssimos. Foi uma questão de 1 ou 2 minutos depois.
que a ponte caiu, que os meus pais me informaram que eles iriam passar por aquela ponte no mesmo momento em que ela caiu. Ou seja, não foi por jornal que eu me informei, não. Foi por pessoas que estavam naquele momento, as pessoas que estão nas cidades que elas moram, que tem subprefeitura e tudo mais, elas sabem muito bem dos problemas da cidade, muito melhor até do que as pessoas que estão na polícia deveriam fazer algo para melhorar a vida das pessoas nesse país. Então, muitas vezes as coisas ruins, notícias ruins que estão por aí, chegam aos nossos ouvidos por pessoas, por vizinho aqui, parente ali. Por exemplo, às vezes quando aconteceu algum problema, alguma coisa tipo, ai, tá faltando água, ai, não sei o que, tá tendo problema, ai, isso, não sei quem, bandido de não sei aonde, tá passando aqui pelas redondezas, que eu fiquei sabendo que fulano, beltrano, ciclano comentou. Ou seja, as próprias pessoas que usam as redes sociais dão notícia muito mais rápido do que os jornais. Então foi através das redes sociais que eu soube primeiro e com todos os detalhes do que aconteceu com a ponte, por que a ponte caiu. Não foi pelo jornal porque me informou, porque o jornal não tá nem aí pra isso. O jornal da notícia do que ele é pago para a notícia. Tanto é que os jornais ficam passando pano pros terror lá no Oriente Médio e ficam massacrando, falando um monte de coisas de Israel. Só que o que eu sei, que tenho amigos e parentes, parentes não, tenho amigos que moram lá, o que eles falam é uma coisa, o que a mídia noticia é outra, mas o que eles falam é uma outra coisa completamente diferente. E, sinceramente, entre acreditar no que jornais falam sobre algumas coisas e acreditar no que as pessoas que estão ali vivendo na situação falam, prefiro muito mais acreditar no que os meus amigos me falam, do que as pessoas que eu conheço que estão ali naquele momento, precisam aquele acontecimento me falam, do que em jornais como o desse senhor aqui. Que fique bem claro isso. O jornalismo, em especial, diante desses problemas trazidos pelas redes sociais, se viu obrigado a acrescentar um item às suas tarefas diárias. A tarefa diária de um jornalista de televisão responsável por um produto como o Jornal Nacional já foi exibir tudo aquilo que de mais importante se aconteceu naquele dia para todos os brasileiros. Hoje em dia, com o acesso que todo mundo tem a informações de todo lado, com um celular na mão, informações verdadeiras e informações falsas, não faz sentido o Jornal Nacional se apresentar como o órgão que vai te comunicar as coisas. Não, mas ele está lá porque ele é o órgão que vai te ajudar a compreender, ele vai organizar as coisas. Deveria ser, deveria. Só que a partir do momento que esses jornais começam a receber dinheiro de governos por aí afora e começam a passar pano nos erros do governo e começam a mentir para a população, a partir do momento que o governo diz uma coisa, o jornal diz a mesma coisa, e a população vê uma coisa completamente oposta ao que o jornal está afirmando, as coisas ficam diferentes. Por exemplo, o jornal fica falando, ai, que a popularidade não sei quem está crescendo, que as coisas estão melhorando. Só que quando às vezes o jornal falar que as coisas estão melhorando, no bolso, no dia a dia, a população vê uma coisa completamente diferente. Por exemplo, eu vi as pessoas por aí na internet falar, umas pessoas aí de esquerda falando, a situação está melhorando. Só que petistas e pessoas de esquerda no meu convívio, pessoas de esquerda no meu convívio e pessoas de direita do meu convívio de centro, nós vamos ao mercado, elas reclamam dos preços das coisas, de gasolina, de gás, disso, daquilo. Pessoas de esquerda, direita e centro reclamam. Ou seja, porque as pessoas, o que a gente comenta no dia a dia é totalmente diferente das informações que os jornais nos dão. Porque os jornais passam pano direto, não só aqui no Brasil, mas em vários países do mundo. Os jornais passam pano para os erros que os governos fazem, enquanto que a população vive uma coisa completamente diferente daquilo que os jornais noticiam. Então agora me diz, como é que a gente vai acreditar da credibilidade para um jornal que deveria informar a verdade, não deveria passar pano para governo nenhum? Como você acredita em um jornal que mais passa pano para os erros de um governo do que mostra a verdade para a população? E que confronta os erros de um governo? Como? Ele vai contextualizá-las e aí vem a tarefa nova que o desafio das redes sociais nos impôs, que é o telejornal vai ter que desmentir aquilo que circulou de inverdade e de desinformação ao longo de um dia, às vezes uma semana, e que está provocando algum tipo de dano para a sociedade. Esse é um dever nosso, mas é um dever que adoraríamos não ter que cumprir, porque ele só botou um fardo a mais. Mas é um fardo necessário diante dos desafios impostos por essas novidades todas. Tadinho dele, né? Tadinho. Ô, dó.
Somos admiradores do regime chinês, diz Gilmar Mendes em julgamento sobre Big Techs. Bom, eu não preciso dizer como é que é o regime chinês, como é que ele trata as redes sociais, né? Eu já trouxe um vídeo pra vocês. Depois eu vou encontrar o vídeo, deixo aqui nos cards aqui pra vocês saberem como é que é o regime chinês, tá? O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, citou uma frase de um líder político da China durante o julgamento da corte nesta quarta-feira, faz vários dias, inclusive como acho que essa notícia aqui do mês passado. Analisou a responsabilidade de Big Techs quanto ao conteúdo publicado por terceiros. Gilmar expressou admiração por regime político do país asiático e confundiu o autor da citação. Nós todos somos admiradores do regime chinês, né, do Xi Jinping, que diz assim, o importante, a cor do gato não importa, o importante é que ele casse o rato, disse o ministro. A frase citada pelo decano não é de Xi Jinping, atual presidente da China, e sim de Deng Xiaoping, líder comunista que dirigiu o país de 1978 a 1989. Xi Xiaoping é considerado o principal formador do socialismo chinês, em que elementos da economia de mercado convivem com o sistema político socialista. O provérbio sobre a cor do gato refere-se justamente à discussão sobre a adoção da economia de mercado no regime socialista. Para Xiaoping, a cor do gato, ou seja, o sistema econômico, consistia em mera ferramenta para a caça do rato, o desenvolvimento social. Gilmar citou o provérbio comparando-o com a criação de uma entidade para a fiscalização das grandes corporações de tecnologia, as Big Techs. O STF discute a implementação de novos critérios para a moderação de conteúdos nas plataformas, que inclusive já foi martelado pelo STF, sendo que... deixa pra lá. Em seu voto... Aliás, deixa pra lá não, acho que vocês sabem o que eu poderia dizer sobre o STF decidir sobre leis, né? Em seu voto, o ministro Cristiano Zanin defendeu a criação de uma entidade de natureza privada vinculada às próprias empresas do ramo para a fiscalização do conteúdo. Embora já haja maioria na corte para ampliar a responsabilização das Big Techs quanto ao conteúdo de seus usuários, o meio de fiscalização não está pacificado. Eu não me animo muito a tentar definir a natureza dessa entidade. Acho que é um consenso entre nós de que é preciso uma entidade. Isso é fundamental, disse Gilmar. Em seguida, comparou o tema ao provérbio da cor dos gatos. Ao atribuir a frase a Xi Jinping, Gilmar foi corrigido por Luiz Roberto Barroso, presidente do STF. Mas assim, não foi só ele que falou isso não, tá? Quando eles definiram sobre o negócio das Big Techs, né? Sobre a responsabilização de conteúdo, a ministra Carmen Lúcia literalmente nos chamou nós, né, a maior parte dos brasileiros, de ditadores. Censura é proibida constitucionalmente, é proibida eticamente, é proibida moralmente, é proibida, eu diria até espiritualmente. Mas não pode também permitir que nós estejamos numa ágora em que haja 213 milhões de pequenos tiranos soberanos. Soberano é o Brasil, soberano é o direito brasileiro. Tiranos é a mesma coisa que ditadores, tá? Ou seja, ela basicamente chamou a população brasileira inteira de ditadorzinhos. Lula. Se não regularmos o comportamento das redes sociais, ou seja, se a gente não calar a boca das pessoas que são contra nós, que falam coisas contra nós, estaremos vulneráveis. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a externar abertamente a regulação das redes sociais e afirmou que, diante do avanço da inteligência artificial, a ausência de normas específicas deixa a sociedade em situação de vulnerabilidade. A declaração foi dada durante entrevista ao podcast Mano a Mano, apresentada por Mano Brown e Semayat Oliveira, gravada no dia 15 e publicada na sexta-feira, 19. Eu acho que se a gente não regular o comportamento das redes sociais, sobretudo depois da inteligência artificial, nós estamos totalmente vulneráveis, afirmou Lula. O presidente também avaliou que uma possível regulamentação teria mais chances de ser aprovada no Tribunal Superior Federal do que no Congresso Nacional, devido à influência de grandes empresas de tecnologia sobre os parlamentares. Acho que hoje está mais factível ser aprovado pela Suprema Corte uma decisão do que pelo Congresso Nacional, porque muitas vezes as empresas têm mais pressão em cima dos deputados do que na Suprema Corte, disse. As declarações foram dadas em meio ao julgamento em curso no STF sobre a responsabilização das plataformas digitais por conteúdos publicados por terceiros. O debate gira em torno da interpretação do artigo 19 do Marco Civil da Internet, Lei 12.965/2014, que atualmente isenta as empresas de responsabilidade salvo por ordem judicial.
Na sessão do dia 11 de junho, o Supremo formou maioria para alterar esse entendimento. 6 ministros votaram a favor da responsabilização: Dias Toffoli, Luiz Fux, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Gilmar Mendes, Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. O único voto contrário até o momento foi do ministro André Mendonça, que considerou o marco civil suficiente para garantir a liberdade de expressão e dos direitos dos usuários. A definição da tese, que servirá como orientação jurídica para decisões futuras, ainda está impedente. O julgamento será retomado no dia 25 de junho, ou seja, já foi feito, com os votos de Edson Fachin, Nunes Marques e Carmen Lúcia. E eu não vou mostrar mais matérias não, mas só para confirmar para vocês, sim, já formaram a maioria e eles já decidiram que qualquer coisa que fale contra eles pode ser retirada das redes sociais. E aparentemente estaria sendo contra o Brasil todinho, ou seja, a palavra de uma única pessoa estaria contra 213 milhões de pessoas, sendo que, ironicamente, a própria Carmen Lúcia nos chamou de ditatorzinhos. Que ironia, não? E vocês, meus caros, o que vocês acharam disso? Deixe a sua opinião aqui abaixo nos comentários e não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais, inscreva-se aqui no canal caso você seja inscrito e ative as notificações para receber mais vídeos como esse aqui. Obrigado por você ver esse aqui até o final, fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.